Você deve aprender a baixar a cabeça e dizer sempre muito obrigado. Com estes versos que são quase um soco no estômago, a gente começa a nossa conversa de hoje. Pois é um começo forte. Vamos mergulhar na vida e obra de um dos artistas mais corajosos, complexos e, claro, censurados da história do Brasil. Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, o Gonzaguinha. E é uma história e tanto, né? Temos aqui uma pilha de análises acadêmicas, estudos históricos, que vão além de só analisar as músicas dele. Vão muito além. O que esses materiais fazem é nos ajudar a entender o homem, a mensagem dele e, principalmente, a coragem que ele teve de ser quem era na época em que viveu. Exatamente. E essa é a nossa missão hoje. Perceber como o Gonzaguinha transformou a arte dele numa arma de resistência, ali nos anos mais sombrios da ditadura militar brasileira. Certo. Vamos explorar a vida dele, o contexto político que era sufocante e as mensagens afiadas que ele escondia nas entrelinhas. Mensagens que, como a gente vai ver, ainda hoje nos provocam. Sem dúvida. Para entender o artista, a gente precisa começar pelo homem. E a história do Gonzaguinha já começa assim, de um jeito bem torto. Bem torto, sim. Ele era filho do rei do Baião, Luís Gonzaga, uma figura gigantesca no Brasil, mas não foi criado por ele. Não mesmo. Depois da morte trágica da mãe por tuberculose, ele acabou a ser criado no Morro de São Carlos, no Rio, pelos padrinhos Adina e o Xavier. E essa experiência de ser um moleque do morro? Isso é o pilar de tudo. Isso moldou completamente a visão do mundo dele. Deu-lhe uma legitimidade, sabe? Uma autenticidade para falar para os marginalizados que poucos artistas tinham. Falava com propriedade, com total propriedade. Uma das análises que temos aqui diz algo fascinante. A identidade dele era a cara do povo brasileiro. Ele não falava dos oprimidos a partir de uma teoria. Ele falava a partir da experiência vivida, do chão de terra batida. E a relação com o pai famoso, como é que era? A pesquisa que a gente leu deixa claro que o problema não era só a distância física, né? Não, de forma alguma. Havia um choque de mundos, de visões políticas. O Luiz Gonzaga era visto como uma figura mais conservadora, mais alinada a certos valores tradicionais. Enquanto o Gonzaguinha já estava a forjar um caminho de pura contestação, devia ser uma luta constante por aceitação por um lugar. Imagino que sim. Era uma dinâmica extremamente complexa. Dolorosa até, mas... olha, há nuances. Apesar de tudo, foi o próprio Luiz Gonzaga que gravou a primeira composição do filho, Lembranças de Primavera, em 1964. É verdade. Mas a grande viragem na formação intelectual do Gonzaguinha, a faísca que acendeu o fogo mesmo, veio de outra figura paternal. E aqui entra uma personagem que parece saída de um filme, o sogro dele, o psiquiatra Aloísio Porto Carreiro. Exato. A casa do Aloísio, pelo que os textos descrevem, era um caldeirão cultural. Um ponto de encontro para jovens artistas, intelectuais. O Ivan Lins também frequentava, por exemplo. Pois é. E foi ali que o Gonzaguinha afiou as armas intelectuais dele. E não era só uma conversa de bar, entende? Eles discutiam arte e política, e segundo os estudos, foi ali que ele aprofundou o conhecimento da teoria marxista. E isso é crucial. É crucial, porque deu-lhe uma estrutura para entender o que ele já sentia na pele. O marxismo deu-lhe a linguagem para falar de luta de classes, de exploração. De repente, a vida no morro não era só difícil, era o resultado de um sistema. Isso armou as letras dele com uma precisão cirúrgica. Uau, então ele juntou a vivência da rua, a dor real, com a teoria. Que combinação poderosa. Ele não era só um revoltado, ele era um crítico articulado da realidade dele. Exatamente. E essa realidade era brutal. Bom, vamos colocar as peças no tabuleiro para entender o Brasil em que ele vivia. Certo. Estamos a falar do Brasil pós-1964. O país sofreu um golpe militar que derrubou o presidente democraticamente eleito, João Goulart. O Jango. O Jango. E o crime dele, aos olhos das elites e dos militares, era propor as reformas de base, projetos para diminuir a desigualdade como a reforma agrária. Mas na lógica da Guerra Fria, qualquer coisa que cheirasse à justiça social... era logo rotulada de ameaça comunista. Na hora, e a partir do golpe, a situação só piorou, com os atos institucionais. Que
que eram, na prática, o regime a reescrever as regras do jogo a seu favor, né? Exatamente. E o Ato Institucional número 5, o AI-5, de dezembro de 68, foi a cartada final. Foi como se o regime virasse o tabuleiro e dissesse: agora as regras são minhas. Acabou o jogo. Acabou. O AI-5 fechou o Congresso, suspendeu garantias como o habeas corpus, basicamente deu ao Estado um cheque em branco para prender, censurar, torturar, sem qualquer supervisão. Por isso que esse período ficou conhecido como os Anos de Chumbo. E a censura, que é algo central na história dele, não era uma coisa abstrata, era uma máquina. As nossas fontes descrevem um aparelho burocrático com funcionários cuja única função era ler letras, ver peças, ouvir músicas e decidir o que o povo podia ou não consumir. Era um trabalho, literalmente. E isso forçou os artistas a serem criativos de um jeito muito particular, a desenvolver o que um dos textos chama de linguagem de fresta. É uma expressão perfeita, uma linguagem de metáforas, de ambiguidades, de dizer sem dizer explicitamente. Era um jogo de gato e rato com os censores. E nesse jogo perigoso, o Gonzaguinha era um alvo prioritário. Os números são assustadores. Os registros mostram que ele teve 54 canções vetadas. 54! Dá para imaginar o que é ter uma parte tão grande do seu trabalho, da sua alma, carimbada como proibida. A frustração, a raiva. É um milagre que ele não tenha desistido. Mas ele não desistiu. Pelo contrário, ele dobrou a aposta. Ele transformou essa perseguição toda em combustível. Então, com um alvo destes nas costas, como é que ele lutava? Como a música dele se tornou, de facto, uma arma? A resposta talvez esteja na canção mais emblemática desse período, lançada em 1973. Comportamento Geral. Essa música é um tratado. A letra é de uma ironia tão cortante que chega a doer. E ele não está só a criticar o regime. Não. Ele está a virar um espelho para a passividade da população. Vamos lembrar alguns versos. Você deve rezar pelo bem do patrão e esquecer que está desempregado. E a recompensa por essa submissão toda, a promessa final, para ganhar um fuscão no juízo final e diploma de bem comportado. Uau! É de uma ironia brutal. Ele está a dizer para o próprio povo: estão a trocar a vossa dignidade por um carro e um pedaço de papel. É muito mais provocador do que simplesmente gritar abaixo a ditadura. Muito mais. E se a gente conecta isso ao panorama geral, a canção era um ataque direto à maior peça de propaganda do regime, o chamado milagre económico. Claro, o Brasil que ia para frente. Exato. O governo vendia essa imagem de prosperidade, de grandes obras e crescimento do PIB. E o Gonzaguinha, com essa letra, rasgava o véu dessa propaganda. Mostrava a exploração e a desigualdade que sustentavam esse suposto milagre. A reação, claro, foi imediata. A canção foi censurada, ele foi atacado pela imprensa que apoiava o regime. Mas para o público universitário, para a oposição, aquilo foi um hino. Solidificou o status dele como uma das vozes mais importantes e corajosas da resistência. E ele não parou por aí. A coragem dele foi se aprofundando. É verdade. Anos mais tarde, ele compõe outra canção que é ainda mais direta, mais dolorosa. Pequena memória para um tempo sem memória. Exato. Aqui ele não usa tanta ironia, não é? Ele está a cantar sobre algo que não aconteceu com ele diretamente, como a prisão ou a tortura. Ele está a assumir a dor dos outros. Sim, dos presos políticos desaparecidos. A letra é um murro. São cruzes sem nomes, sem corpos, sem datas. Ele está a dar voz pública aos que foram silenciados para sempre. É exatamente isso que uma das nossas fontes chama de teoria testemunhal. Ele não precisava de ser a vítima para ser a testemunha. Ele transformou a plataforma dele numa forma de solidariedade ativa. Garantindo que essas histórias não fossem apagadas. É mais do que isso. É como se ele estivesse a construir um memorial sonoro, onde o regime cria valas comuns e apaga nomes, ele ergue monumentos com as letras dele. A canção vira um ato de memória. Ou seja, ele está a lutar ativamente contra o projeto de esquecimento do regime. Contra o negacionismo. E a canção não é só um lamento, o que a torna ainda mais forte. Ela termina com um chamado, quase um grito de guerra. E vamos à luta. Transforma a dor em ação. Ele transforma a dor e o luto em combustível para a resistência contínua. Ele recusa-se a aceitar o silêncio que o poder tentava impor. Ok, o cenário que estamos a pintar é de um artista em confronto direto com o regime. Mas aí vem a abertura, a anistia, o fim da ditadura.
O que acontece a um artista de protesto quando, teoricamente, a causa pela qual ele lutava desaparece? Ele perde o rumo? Essa é a grande questão que vários textos analisam. E a conclusão geral é que ele manteve uma coerência impressionante. É verdade que nos anos 80 a música dele muda. Ele compõe canções mais românticas, mais existenciais. Que se tornaram sucessos gigantescos. Gigantescos. Espera um pouco. Nos anos 80, ele emplaca sucessos românticos em novelas, como O que é ou Sangrando. Para quem só ouvia na rádio, não parecia que ele se tinha, vendido ao sistema, que tinha abandonado a luta? Sem dúvida. Mas o que a pesquisa mostra é que essa é uma leitura muito superficial. Por quê? O que ele fez foi adaptar o olhar crítico dele. A ditadura militar acabou, mas os problemas do Brasil, obviamente, não. O foco dele voltou-se para as crises econômicas, a hiperinflação, a desigualdade social, que continuava ali gritante. Então a consciência social não desapareceu, apenas mudou de alvo. Perfeitamente. Há uma entrevista dele citada numa das fontes que é muito reveladora. Ele diz que não conseguia separar o economista, que era a formação acadêmica dele, do compositor. Interessante. Para ele, analisar a injustiça numa letra de canção ou numa planilha de inflação vinha do mesmo lugar, de uma profunda inquietação com a realidade brasileira. A obra dele continuou a ser uma ferramenta para o pensamento crítico. Que jornada! Do moleque do morro que lutava pela aprovação do pai a um dos símbolos mais potentes da resistência artística no Brasil. Ele usou a ironia, a poesia e uma coragem que desafia a lógica para confrontar o poder onde mais doía. Na própria narrativa deles, na propaganda. Exato. A música dele é a prova viva de que a arte pode ser, como diz um dos historiadores que lemos, não apenas boa para ouvir, mas, acima de tudo, boa para pensar. E talvez essa seja a provocação final que fica desta conversa. A crítica mais afiada da canção Comportamento Geral não é dirigida aos opressores. Não mesmo. É dirigida à cumplicidade silenciosa, à aceitação passiva dos oprimidos. Isso levanta uma questão muito desconfortável para os nossos dias, não é? Muito. Num mundo saturado de informação, de injustiças que vemos no ecrã do telemóvel a toda hora, qual é o nosso comportamento geral? Que papel é que nós desempenhamos, ativo ou passivamente, nas histórias do nosso tempo?